viajantes! Bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes dessa semana já começa nessa segunda-feira com um texto escrito por mim nessa lua em Escorpião que inicia essa semana para a gente refletir sobre uma questão. Como queremos ser livres se estamos presas dentro dos nossos próprios julgamentos contra nós mesmas? Imperfeitas, incapazes, inseguras, instáveis demais. É difícil assumir tudo isso e ainda assim se manter no palco das aparências, onde até mesmo ser vulnerável virou moda. É mais fácil acreditar nas mentiras que contamos sobre nós mesmas, fazendo do mundo um grande algoz, e nós, as pobres vítimas, indignas, insuficientes, incompreendidas, blindadas pela covardia de assumirmos quem realmente somos. A gente tem medo de ser de verdade, a gente tem medo da nossa força, do nosso poder, a gente tem medo até mesmo de crescer. E assim seguimos presas nos padrões que repetimos, vivendo projeções disfarçadas de realidades, acomodadas nas dores que alimentam nossas faltas, usando os medos como muletas das desculpas. E se eu te dissesse que a porta da gaiola que te prende está aberta, o que você faria? Você ficaria ou voaria? Liberdade não é sobre o voo, mas sim sobre nunca esquecer que é você quem escolhe o que faz com as suas asas. A decisão é sua, de mais ninguém. E é assim que a gente começa o Vibes dessa semana, viajantes, com esse texto provocante, porque eu acredito que nós estamos numa semana muito provocadora, cheia de desconfortos, fazendo com que a gente se incomode cada vez mais com aquelas dorzinhas que às vezes alimentam essas nossas faltas. Eu acho que é uma semana que veio trazer para nós a grande delícia da gente se incomodar tanto, da gente se achar tão insatisfeita e de a gente ter que fazer algum movimento. Eu falo delícia, gente, porque na minha vida, pelo menos, é assim que as transformações aconteceram. Não que a gente precisa passar pela dor, mas a gente precisa olhar com verdade, com honestidade, com sinceridade para aquilo que não tá legal na nossa vida. Ao invés da gente se colocar sempre como vítima e achar que tá tudo contra a gente, que nada nosso acontece, que a gente não tirou a grande sorte na vida de ter nascido com todos os favorecimentos que a gente precisa para poder alcançar alguma coisa. É como eu falei, a nossa liberdade não depende da gaiola, que muitas vezes a porta tá lá aberta, faz mó tempo. A gente depende de como a gente escolhe usar as asas que a gente já nasceu como. E isso é a grande questão. O que a gente está fazendo com essas asas? Se a gente escolhe ficar, tudo bem, mas é a gente assumir a responsabilidade sobre isso e aceitar essa nossa decisão e escolha com muita sinceridade. Agora, se a gente está incomodado no lugar que a gente está, com a porta da gaiola aberta, a gente está subutilizando um poder que a gente tem de decidir, de escolher, que é o grande poder da nossa vida como ser humano, do nosso livre-arbítrio, né? Freud já dizia, qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você reclama. Então assim, viajantes, esse Vibes, eu até pensei assim, cara, vou trazer de uma forma prática, mas eu não consigo ser prática, né? Eu não consigo falar o beabá, às vezes, da astrologia. Eu realmente traduzo conforme no que eu sinto, conforme no que é a vida. E essa semana eu venho trazer muito para vocês, viajantes, a responsabilidade da gente puxar para nossa vida prática o como a gente vai resolver as coisas. Porque a gente tá saindo, falar que é muito bonito, gente, esse discurso é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Eu ando batendo muito nessa tecla de que falar é lindo, a gente se inspirar é lindo, a gente ir pra terapia é muito bonito, mas como que a gente tá realmente levando pra prática aquilo que a gente aprende? Nós estamos sendo chamados para a responsabilidade que nós temos como adultos de olhar a vida como ela é, da gente olhar a vida com muita verdade, da gente sair do campo das ilusões e achar que a gente vai ter a cura para os nossos processos de uma forma instantânea, mágica, e que isso não vai acontecer. Então, como a gente está lidando com os nossos processos e como a gente está ali dizendo os nãos que a gente precisa e se posicionando na vida para que aquilo não volte a ser um incômodo, aí que tá a grande chave. Então, essa semana vem trazer um pouco mais de dureza e de realidade pra gente entender que a gente é capaz sim de movimentar e buscar, né, as relações saudáveis que a gente quer, os momentos saudáveis, a qualidade de vida, os trabalhos e relações familiares e no trabalho saudável, enfim, tudo aí a gente precisa colocar uma ordem nesse momento, tá? Então, vamos lá entender o que é essa semana. Mas antes, eu sou a Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade, escritora,
enfim, múltipla. Eu vivo pelo mundo de acordo com as minhas linhas planetárias, em busca dessas linhas para ativar áreas da minha vida de acordo com o estudo que eu sou especializada, que é a astrocartografia. Atualmente eu estou em Minas Gerais fazendo uma pausa e construindo uma base para que eu possa criar novos movimentos. Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu vou deixar aqui o link para você acessar ali. Eu explico como que funcionam os meus atendimentos, como que vocês podem ter tudo isso daqui que vocês têm de uma forma bem ampla, genérica, né? Que não é todo mundo que interpreta dessa forma ou sente dessa forma essa tradução, como que vocês podem ter isso de forma personalizada, individualizada para vocês. Então vou deixar aqui o link. A minha agenda de outubro está aberta para leitura de mapa, mapa natal, mapa do ano e de astrocartografia. É só me chamar. E você que tá chegando aqui agora, que não deixou o seu like, não se inscreveu ainda, gente, já dá o like aqui no vídeo para me ajudar a chegar a mais pessoas. Isso me ajuda a fortalecer o meu trabalho. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te peço para que você se inscreva e me ajude nessa também. E bora lá, viajantes, vamos entender o que é essa semana. Gente, eu tô gravando esse vibe já na segunda-feira à noite, então a lua já entrou em Escorpião. Tanto que eu escrevi esse texto agora, né, já na influência desse Escorpião, que é o meu meio do céu, que eu acho que eu trago aí. Muitas pessoas falam, né, que eu olho muito para as coisas de uma forma muito cirúrgica, que a minha fala é muito cirúrgica, e eu acho que é isso realmente que eu tento cada vez mais ser, da gente cutucar ali aquilo que dói muitas vezes e que a gente tá escondendo debaixo do tapete e a gente não quer ver. Então a lua em Escorpião, que vem agora nessa segunda-feira, ela vai terça, ela vai até quarta. Gente, essa lua em Escorpião, deixa eu ver se eu tô enxergando direito, peraí que... Nossa, gente, ela vai até a madrugada de quinta-feira. Olha, Escorpião veio que veio, assim. Escorpião é um signo muito profundo, é o grande curandeiro do zodíaco, trazendo para nós uma capacidade de acessar uma resiliência de coisas que a gente acha que não tem capacidade. Escorpião é um signo de poder pessoal, gente. Ele tá falando ali daquele lugar que ele cavuca tanto no fundo, que ele passa por tantas coisas, que ele, de tanto passar por aquilo, ele aprende a ser resiliente e forte, né? A gente não tá falando de usar a força para reprimir as nossas emoções, muito pelo contrário. Eu acho que se expressar emocionalmente é uma grande força que a gente tem. Então é como se a gente tirasse aquele lugar ali desconfortável e colocasse para fora, como se a gente rugisse mesmo, sabe, gente? Porque Vênus tá em Leão, o Sol ainda tá passando pelos últimos dias em Leão, então aquela vontade de gritar pro mundo aquilo que incomoda. Mas adianta a gente ficar gritando, a gente ficar tentando, né, chamar atenção e... Não adianta nada, gente. Vem aí a temporada virginiana falando assim, olha, tá, mas o que você vai fazer com esse problema? Porque só você tem a responsabilidade e a capacidade de mudar isso na sua vida, né? Então eu acho que vem aí um acesso a coisas muito profundas até quinta-feira, gente, porque Escorpião, ele vai cavucar, gente, coisas que ou a gente tava tampando os olhos para não ver, ou a gente tava, né, meio que, tô passando pano, tô enfiando debaixo do tapete a sujeira, e aí vem tudo à tona. A gente tá, gente, com movimentos muito intensos nessa semana. Começa agora, já na segunda-feira, mas terça-feira, principalmente, é um dia que a lua faz até silêncio, gente. Ela não faz nem aspecto nenhum durante o dia para deixar o fogo no parque que tá pegando de outra forma pegar. Porque é o seguinte, a gente tá com Vênus fazendo uma quadratura, ou seja, um ângulo de 90 graus com Júpiter que tá em Touro. De novo, porque esse movimento já aconteceu no mês passado, vai acontecer mês que vem de novo. Então assim, gente, essa Vênus, ela foi, aí agora ela tá voltando. Então é como se fosse aquele trator que passou em cima da gente, aí ele tá dando ré e passando de novo. E ele vai passar de novo pra seguir em frente daqui a pouco. E, gente, esse trator, ele pega muito na gente numa questão de insuficiência, porque Vênus é um planeta que fala dos prazeres, que fala dos nossos recursos, que fala daquilo que a gente tem como dom, talento, até mesmo de autoestima e amor próprio. Quadrando Júpiter em Touro, Touro é um signo que fala da matéria, que fala muito desse lugar de acúmulo nosso, de sustentação. É como se todos esses temas venusianos, né, do amor, da beleza, da autoestima, dos nossos dons, talentos, autoconfiança, amor próprio, estivesse sendo muito questionados sobre como a gente está realmente sustentada no bancar quem a gente é. Então, às vezes, a gente pode estar olhando no espelho e se achando ó do borogodó, a gente pode estar passando por crises financeiras que trazem muitas disrupções, que trazem muitos medos, que trazem muita falta de confiança. A gente pode estar passando por uma reformulação de dons e de talentos, falando assim, cara, mas eu não sou capaz de fazer isso. Quem fez transição de carreira aí deve estar assim, meu Deus, o que eu fiz? A sorte que eu já fiz já faz tempo, né? Porque, olha, gente, é o momento da gente se questionar muito do que a gente é bom, do que a gente não é, do que tá faltando. Então, é como se tivesse uma insuficiência a todo momento. Nada tá bom, nada a gente tá satisfeito. E é pra isso mesmo que a gente precisa se incomodar, né? Que a gente precisa olhar, gente. Porque quando a gente olha pra esse lugar, às vezes, que leva a gente pra escassez,
é aí que a gente cria forças e fala assim, não, eu vou preencher esse pote aqui. Porque esse pote aqui, só eu posso preencher. Não tem quem preencha. Não é culpa do chefe, do presidente, do coleguinha do lado, do relacionamento, gente. É nosso. Porque se a gente não tá enchendo esse pote e tirando, né, esse lugar da escassez, nada vem até nós. Então, a gente tá também passando por um processo de aprender a receber, né? Então, assim... É o primeiro caos. O segundo caos é Marte fazendo oposição com Netuno. Marte é o planeta da independência, da coragem, da autonomia. E ele tá lá em Virgem, falando muito que a gente precisa agir, mas a gente precisa agir com responsabilidade de olhar para as coisas que são reais. E Netuno lá do outro lado, causando às vezes uma nebulosidade. Então a gente tá confuso, a gente não sabe para onde que vai, o que vai decidir, o que vai tomar de frente, de caminho, Então, assim, tá nebuloso, tá, gente? Tá confuso, tá? Às vezes a gente tá vendo pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, coisa que... Às vezes a gente tá vendo coisas que a gente nem tava vendo e que a gente fala assim, meu Deus, isso daqui tá um caos muito maior do que eu imaginei. Cuidado também com os processos de exagerar demais, de fazer tudo uma tempestade de copo d'água, tá, gente? Eu acho que é importante esse movimento pra gente também não ficar passando batido nas coisas, pra gente... organizar a vida, né, gente? A gente tá precisando de ordem. E não adianta nada a gente ficar só naquele oba-oba de falar, ai, vamos na fé. Não vejo que é só isso, tá? Eu vejo que a gente precisa viver as coisas com mais realidade, com mais prática, com mais senso de realidade mesmo, sabe, gente? É a gente olhar pra vida como ela é, como eu falei. Então, assim, pode estar confuso, tá? Então, assim, cuidado com as impulsividades, cuidado com os conflitos. A quarta-feira... Nossa, a madrugada de quarta-feira. Mas essas coisas do dia a dia, gente, eu falo lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, assim, somos mais de 400 pessoas envolvidas todo dia, que eu mando um áudio todo dia falando do céu. Quem quiser entrar é gratuito, me manda uma mensagem aqui que eu mando a madrugada de quarta-feira, tá? Na quarta-feira, gente, a gente tem o Sol entrando bem de manhãzinha em Virgem. Então, depois de 30 dias que o Sol passou em Leão, ele entra em Virgem para passar mais 30 dias. Então, ele vai até o dia 23 de setembro, período virginiano. Bem-vindo à temporada das virginianas e dos virginianos. Virgem é um signo que fala muito desse lugar, gente, de fertilidade. Sabe por quê? Porque Virgem fala da terra, daquilo que a natureza, como cíclica, ela dá. Então a gente nasce, cresce, planta, morre e depois recomeça tudo de novo. Então, assim, Virgem é como se fosse aquele grande arador da terra, que a gente vai ali mexer essa terra para que ela possa dar frutos, né? Então, assim, até mesmo depois que deu frutos, o Virgem faz o quê? Separa o que é fruto bom e o que é fruto ruim. Então, ele traz ali aquilo que é vida, aquilo que traz realmente algo de útil para nós. Então, o fruto podre, a gente pega e faz o quê? Joga fora. Então, a gente tá precisando também desapegar de coisas que a gente já sabe que tá minando a nossa vida e que a gente vai precisar descartar. Virgem é um signo mutável, gente. Então, a gente tá com uma energia muito mutável no céu, apesar de ter uma energia fixa também, né? Com muito leão, touro, assim. Mas eu acho que vem trazer aí um jogo de cintura pra gente saber discernir, falar assim, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui é bom, isso aqui não é. É colocar ordem no caos, gente. Virgem é um signo que olha para as coisas e simplesmente, de forma muito racional, lógica e prática, organiza. E não é essa coisa só de ficar limpando a casa, organizando coisas, papel, essas coisas, gente. É organizar a vida no cotidiano dela. Se a gente não tá conseguindo fazer o básico, como é que a gente vai querer chegar lá nos lugares super extraordinários que a gente tá imaginando? Eu ando batendo muito nessa tecla, porque já tem posicionamentos em Virgem acontecendo desde o mês passado, né? Então, Mercúrio já tá em Virgem, Marte já tá em Virgem. Então, assim... a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum se a gente não colocar ordem no básico, naquilo que é simples. Então, assim, é olhar para as coisas com mais objetividade. Então, assim, primeiro, parar de reclamar, porque às vezes Virgem também fica muito nesse pessimismo, nesse lugar de que vai estar tudo errado, e precisa estar perfeito para eu agir, e precisa estar nas melhores e perfeitas condições para a gente fazer algo acontecer, e as coisas vão acontecer... que a gente querendo ou não. Então, assim, é sair também desse lugar de muita perfeição, mas a gente precisa aguçar o nosso olhar agora, usar esse tom discernido e minucioso do Virgem pra gente separar o joio do trigo mesmo, gente. Pra gente falar assim, esse arroz, sabe a mãe quando pegava a peneira, pelo menos lá em casa era assim, feijão, escolhia... Tirar ali aquelas coisas sujas, gente, porque imagina empacotar um negócio cheio de sujeira, cheio de pedra, então é como se a gente não tivesse qualidade na vida. Então, Virgem vem falar muito desse olhar que a gente tem que ter pra vida, do que é qualidade na nossa vida, o que tá sendo vivido com qualidade. As nossas relações estão sendo vividas com qualidade, o nosso dia a dia, o nosso tempo está sendo organizado e utilizado com qualidade.
Então, a gente vem aí servir, mas a gente vai servir o quê se a gente não tá nem limpando as coisas básicas da vida? Então, vem a temporada virginiana e aí, gente, como uma cereja do bolo, Mercúrio fica retrógrado em Virgem na própria quarta-feira, gente. Mercúrio é o planeta que rege Virgem, então ele rege essa temporada virginiana, né? Todo signo tem um planeta que rege ele. Quem rege Virgem? Mercúrio. Mercúrio vai ficar retrógrado. Então, assim, vai ser um período de uma temporada um pouco caótica, gente, eu não vou negar. Eu acho que, na minha visão, na minha tradução como astróloga, eu vejo que esse é um dos períodos mais caóticos do ano, porque a gente tá falando de 2 planetas pessoais retrógrados. Vênus já tá retrógrada desde o dia 23 de junho, vai até o dia 3 de setembro, e Mercúrio fica retrógrado agora, no dia 23 até o dia 15 de setembro. Então, esse período, até 15 de setembro, principalmente até o dia 3, que é quando ainda Vênus ainda tá retrógrada, esses 10 dias, gente, suco do caos, como diz uma amiga minha. Porque, assim, são 2 planetas que regem coisas muito do nosso cotidiano. O que é um planeta retrógrado, né, gente? Explicando isso pra quem não tá muito acostumado. Não é pra fazer caos, tá, gente? Porque Mercúrio fica retrógrado de 3 a 4 vezes no ano, isso sempre acontece. Mas a gente precisa considerar que, tipo assim, Mercúrio junto com Vênus retrógrado não é uma coisa muito comum de acontecer, né? Fora os outros planetas que não são pessoais, que são muito mais do coletivo, que já estão retrógrados. Plutão, Netuno, enfim, tem um bando de coisa retrógrada. Mas assim, falando desses 2 especificamente, o que é um planeta retrógrado? Gente, retrógrado é quando aquele planeta, do nosso ponto de vista daqui da Terra, tá fazendo um movimento aparente diferente. É como se ele estivesse andando para trás, porque a rotação dele deu uma desacelerada e a gente, como continua no movimento normal, a gente parece que ele tá andando para trás. E o que isso significa? Porque assim, gente, o planeta, ele não mexe com nada aqui na Terra, tá, gente? A gente é muito insignificante para isso. A astrologia não é sobre causa e efeito, não é isso. É a gente traduzir o que aquele símbolo no céu significa para nós na nossa tradução de simbologia aqui na Terra. Então, assim, Mercúrio fala de comunicação, de trocas, de barganha, de negociação, daquele ir e vir, logística. Então, tudo que é essa troca de interação, de comunicação, fica afetada quando Mercúrio tá retrógrado. Fica afetada por quê? Porque a gente traduz que Mercúrio simboliza essas coisas no nosso cotidiano. Vênus simboliza o que na nossa vida? As nossas relações, o amor, os prazeres, o dinheiro, a forma como a gente lida com o nosso corpo, com a nossa autoestima, com o nosso amor próprio. Então, pensa. Amor próprio, relações, dinheiro, autoestima, comunicação. Gente, isso são coisas que são básicas na nossa vida. A gente lida com isso a todo momento. E aí vocês imaginam que esses 2 planetas estão em movimento de revisão. Então, gente, é assim, paciência, é desacelerar dentro do possível, porque eu sei que a vida não para, a gente não tem como parar tudo e ficar esperando o planeta. A gente não pode também não deixar de tomar decisões só porque o céu tá desse jeito. Mas os movimentos retrógrados são muito importantes pra gente realinhar, sabe? Aquele realinhamento da nossa vida, aquele fechado para balanço, em que a gente para um pouquinho e fala assim, opa, peraí, porque se eu continuar desse jeito aqui, nessa área da minha vida onde esses planetas estão influenciando, é como se eu tivesse ali acelerando, quando vê, vou e bato na parede, não tem freio nenhum, e aí faz aquela estapafúrdia lá na frente. Então, assim, é o momento da gente diminuir a marcha, da gente revisar os processos. Então, Leão, eu já venho falando pra vocês há muito tempo, quem tá aqui no canal já comentou onde tem Leão, já sabe onde tem, mas agora é um período mais do Virgem também ficar associado a isso, né? Então, acho importante a gente tomar cuidado, tá, gente, com fechamento de contratos, compras muito importantes, investimentos, fechamentos de acordos, mudanças muito drásticas estéticas, enfim, tudo que é muito decisivo, gente. Se a gente puder adiar, esperar para depois, para segunda quinzena de setembro, melhor. Agora, se precisa fazer, é o quê? Revisar 30 mil vezes, olhar com mais cautela naquilo que tá assinando, naquilo que tá se comprometendo. Então, assim, é um movimento mais chatinho que a gente vai viver, tá, viajantes? Então, assim, na quinta-feira a gente ainda tem mais movimento ainda, que a Lua sai de Escorpião, onde ela levou a gente lá pra profundeza, onde ela fez a gente olhar para as coisas assim, olha, é isso aqui que você vai ter que enxergar, né? Escorpião pode abalar um pouco as nossas emoções, da gente ficar muito mais sensível, da gente ficar muito assim, aquela intensidade, né? Porque Escorpião é uma água, mas é uma água assim, que pega muito mais nesse lado, não só emotivo, igual peixe, não, mas naquele lugar até mais dolorido, um pouco mais lá no fundo. E aí na quinta-feira a Lua passa para Sagitário. Essa Lua em Sagitário vai ficar crescente, ou seja, o Sol aqui em Virgem fazendo uma quadratura, um ângulo de 90 graus com a Lua que tá em Sagitário. Então, assim, Virgem e Sagitário, eu acho que uma coisa muito forte que os dois têm em comum, apesar deles se conflitarem, é a verdade.
é a realidade, tá? Então eu acho que assim, é a gente trabalhar com aquilo que existe, gente, a gente colocar o pé no chão e sair das fanfic, ai, se aquela pessoa, se aquela, quem tá achando não sei o quê, ai, será que eu vou ganhar aquela promoção, ai, será que aquela pessoa gosta de mim? Gente, tira. Volta pra realidade. E, tipo assim, a gente não veio pra ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. A gente tem boca, a gente conversa, a gente é adulto, a gente dialoga, a gente troca, a gente pega e faz o que precisa ser feito, entendeu? Então, assim, tô chata essa semana, né, gente? Não tô dando, assim, não tô dando respiro pra vocês, não, porque, nem pra mim, né, gente? Porque é realmente uma semana muito cutucadora, tá? Então, assim, Sagitário fala do quê? Das metas, idealizações, coisa que a gente quer de longo prazo. Aí, Sagitário bota uma meta lá e vai, faz e vamos embora. Aí o Virgem vem aqui do outro lado sussurrar no nosso ouvido bem discreto assim, tá, meu bem, mas como que você vai fazer isso? Como é que você vai se organizar para isso? Então não adianta a gente só botar a fé do Sagitário, a gente precisa lembrar que a gente precisa estabelecer um plano. Então qual é o plano para isso tudo que vocês querem que aconteçam, né? E aí o Sagitário também ajuda a gente a achar, a entender que nem tudo também precisa ser nos mínimos detalhes. A gente precisa pegar e vislumbrar e seguir, né? Então eu acho que é uma lua de muito impulso, catapultando a gente para lugares muito fora daquilo que a gente está vivendo, daquele lugar mais daquele lugarzinho menor, é a gente acreditar que a gente pode viver o maior, mas que para viver aquele maior, a gente também precisa arrumar o menor, precisa arrumar o cotidiano, precisa arrumar os nossos diálogos informais, as nossas conversas ali do dia a dia. Então, eu acho que é uma lua que faz um aspecto desafiador, mas é bacana, ainda mais que faz aspecto desafiador, porque logo em seguida dessa lua crescente, ela vai fazer uma quadratura com Saturno, e Saturno vai trazer a gente para a realidade. Apesar dele estar em peixes, ele tá falando, tá, esse sonho aqui seu, eu estou validando, ele é válido, mas como? Como que você vai fazer para chegar nele? Então, bem importante também. A gente tem um ótimo aspecto na quinta-feira, que é o Marte fazendo um trígono com Plutão. Eu acho que é um período, assim, a quinta-feira é um lugar, assim, muito de dissolução daquilo que não tá funcionando, sabe? A gente pega e transforma, a gente pega e se movimenta. A quinta-feira é muito mutável mesmo, tá, gente? É um movimento de muitas mudanças que estão acontecendo, tomadas de decisões importantes, apesar da gente estar meio confuso, não é às vezes um bom momento para tomar decisão, mas a gente às vezes é assim. Às vezes é no caos que a gente decide algo e fala assim, pronto. Porque se a gente não decide, vem o universo e decide por nós, né? E aí, final de semana, gente, para fechar tudo isso, né? Isso. A gente tem um final de semana que traz um pouco mais de respiro, assim, no meu ver. Porque a lua ainda tá em Sagitário na sexta-feira. E aí no sábado, apesar de entrar em Capricórnio, Capricórnio é um signo que fala muito do trabalho, da responsabilidade, da dedicação e da disciplina, mas ele faz bons aspectos. Então eu prefiro do que essa lua em Escorpião, por exemplo, caótica que a gente teve durante a semana. Então o final de semana é muito legal pra gente estruturar coisas de futuro, da gente sentar e organizar a vida. Tá muito bacana pra isso. A sexta-feira dá uma aliviada, porque aí a sexta-feira traz bem festiva, mas isso eu falo lá no grupo do WhatsApp. Mas no sábado a gente tá ali a partir das 10 da manhã com a lua já em Capricórnio, e aí ela vai até domingo, segunda-feira, e vai trazer aí mais um comprometimento da gente pegar e às vezes usar o final de semana, saber como a gente dosa o nosso tempo também, né? Porque Capricórnio fala do tempo, então às vezes no final de semana a gente tá sempre muito ocupado, e aí chega durante a semana não dá pra fazer nada. Então assim, usa o final de semana pra organizar a vida de vocês, pode ser bem legal. Vem um respiro, vem, gente, mas assim, só fazendo oposição com Saturno e Peixes. Gente, estamos cansados já. Eu assim, já é segunda-feira, eu já tô com dor de cabeça exausta, né? Mas assim, firmes e fortes no propósito. O Sol fazendo oposição com Saturno, gente, a gente pode ficar bem assim, sem vitalidade, cansados mesmo no final de semana. Pode vir ali uma cobrança super excessiva, uma pressão gigante da gente com a gente mesmo. Gente, às vezes a gente acha que é o mundo contra a gente. E às vezes é a nossa mente que tá contra a gente. É a gente mesmo que tá contra, tem nada de fora acontecendo. Tá cada um preocupado com seus BOs, porque convenhamos, né, gente? No fundo, a gente é muito insignificante. A gente acha que a gente tem, né? Que os outros estão preocupados com a gente e que, nossa, e que... Não, gente. Tá cada um preocupado com o seu umbigo mesmo, tá? Então, assim, eu acho que é a gente se colocar no nosso lugarzinho e falar assim, tá, todo esse caos realmente depende de mim. Então, vem aí no final de semana para assumir muito a responsabilidade. No domingo a gente tem movimentos bacanas no céu e Marte entrando em Libra, né? Depois de uma temporada em Virgem.
Vai até o dia 12 de outubro esse Marte em Libra. Marte em Libra, ele tá exilado, ele tá fora de casa, né? Porque Marte é regente de Áries e Libra é o signo oposto. E aí é como se a gente lutasse muito por aquilo que é nosso. É como se a gente olhasse para as pessoas que a gente tem ao nosso redor e falasse assim, tá, o que é que essas pessoas estão me trazendo de conforto para eu ser eu mesma, né? Então, eu acho que é um Marte muito justiceiro, que preza muito pelo equilíbrio, que muitas vezes vai fugir de conflito. A gente não vai estar muito afim de conflitar com as coisas, mas as coisas estão vindo aí pra gente ter que resolver. Então, assim, vou falar melhor desse Marte mais pra frente, porque a gente já falei demais essa semana, já enchi a cabeça de vocês, mas eu espero de coração que tenha chegado aí de uma forma gentil e amorosa, apesar dos tapinhas com amor que eu dei, né? Eu acho que é uma semana que joga a gente mesmo pra realidade, que faz a gente entender que nós somos os grandes capazes de transformar a nossa vida, de fazer a nossa vida acontecer. Eu acho que nós somos responsáveis também pelo que a gente atrai como saudável para nossa vida, seja isso em hábitos, em ideias, em pessoas, relacionamentos, trabalho. Então nós, a partir do momento do quanto a gente se cuida, do quanto a gente se autonutre, é como a gente vai reverberar no externo aquilo que a gente realmente merece. Então a gente tá aí com uma chamada para responsabilidade. Virgem fala de organização, fala de rotina, de cotidiano. Então, assim, check-up médico já é importante de fazer. Às vezes a gente fica postergando a nossa saúde, terceirizando as coisas básicas da nossa vida pro Deus dará. Quando chegar alguma coisa, aí a gente acorda pra vida, só que aí já, às vezes já é tarde, né? Então, assim, é um movimento de muita cobrança, mas eu espero que vocês não se cobrem. Eu espero que vocês usem isso para trazer movimento e para trazer realmente ação para onde precisa ser feito, né? A gente pegar e resolver, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar se culpando. Lembrar do texto, é a gente sair desse lugar de vítima, né? Que o mundo é um grande algoz e que a gente tá aqui sendo prejudicado, e a gente pegar e fazer disso, né? De todo esse limão aí, uma limonada bem gostosa. Então é assim, deixem o posicionamento de vocês onde vocês têm Virgem no mapa de vocês, que é ali que vai pegar Mercúrio retrógrado, é ali que vai pegar a temporada virginiana, e aí na semana que vem a gente fala de outros movimentos. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama. Se você quer essa leitura mais personalizada para você num atendimento comigo, me chama. Tem horários para outubro. E é isso, viajantes. Um super obrigada e até semana que vem.